Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Hoje, romance 37 ou de maio de 1789. Você sabe, estamos lendo e interpretando todos os poemas desse livro. Para você que não me conhece, meu nome é Valquíria. Sejam todos muito bem-vindos. Muitos eventos relacionados com a Conjuração Mineira aconteceram em maio de 1789. A chegada do traidor ao Rio de Janeiro, o esconderijo onde ficou abrigado Tiradentes, sua prisão, a notificação aos inconfidentes e a prisão de Padre Toledo e dos poetas do arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto, estão aqui neste poema. Vamos ver? Maio das frias neblinas, maio das grandes canseiras, os coronéis suspirando à vaga luz das candeias, os poetas mirando versos e hipotéticas ideias, Joaquim Silvério sonhando dinheiro, mercês, comendas. Vão cavalos, vêm cavalos por cima da mantiqueira, donas espreitando as ruas pelas grades de Urupema, padres escrevendo cartas, doutores lendo gazetas, uns querendo ouro e diamantes, outros liberdade apenas. Ó maio dos grandes sustos por barrancos e ladeiras, avisos a toda pressa, dissimulações e senhas, soldados pelos caminhos, caras e cartas suspeitas, os oratórios dos santos com altas velas acesas. Este romance começa com um panorama de maio aparentemente tranquilo, normal. Maio das frias neblinas, das grandes canseiras, os coronéis suspirando à vaga luz das candeias, que são luminárias. Os poetas mirando versos e hipotéticas ideias. Claro, aqui uma lembrança, não é, dos poetas do arcadismo que foram também inconfidentes. O traidor Joaquim Silvério sonhando dinheiro, mercês, comendas. Vão cavalos, vêm cavalos por cima da Serra da Mantiqueira. E as donas ficavam espreitando, observando às escondidas as ruas. E faziam isso pelas grades de Urupema, que é um tipo de palha com a qual se faz vedação de teto, paredes, janelas. E aquilo, então, com uma fibra vegetal entrelaçada, parecia uma peneira, atrás da qual as pessoas ficavam escondidas, mas observavam tudo o que se passava na rua. E continua o panorama de maio com padres escrevendo cartas, doutores lendo gazetas, uns querendo ouro e diamantes, outros querendo liberdade apenas. Aí, esse panorama aparentemente tranquilo de maio começa a mudar, aludindo às perseguições sofridas por Tiradentes. Ó maio dos grandes sustos por barrancos e ladeiras, avisos a toda pressa, dissimulações, disfarces e senhas, soldados pelos caminhos, caras e cartas suspeitas, os oratórios dos santos com altas velas acesas. Oratórios seriam então aqueles altares domésticos ou pequenas capelas domésticas. 1º de maio. Passou por aqui o alferes? Sim, passou, mas já vai longe. Quem vem agora atrás dele? Quem voa pelo horizonte? Dizem que é Joaquim Silvério. Maldito seja tal homem, tem vilania de Judas com arrogância de conde. Mesmo na Semana Santa, esteve escolhendo os nomes dos que vão ser perseguidos e venceu vales e montes no encalço de um condenado para que de perto o aponte e o tempo, que é só memória, com sua sombra se assombre.
Depois daquele panorama de maio, chegamos a datas específicas, como o 1º de maio, mostrando as buscas pelo alferes numa teatralização, um diálogo. Passou por aqui o alferes? Sim, passou, mas já vai longe. Aí uma anáfora, uma repetição do pronome quem no início dos versos. Quem vem agora atrás dele? Quem voa pelo horizonte? Dizem que é Joaquim Silvério. Maldito seja tal homem. Você deve se lembrar de que no romance 34, ou de Joaquim Silvério, há uma forte comparação entre Judas Iscariotes, que traiu Jesus Cristo, e Joaquim Silvério, que traiu Tiradentes. Por isso se diz que ele tem vilania de Judas com arrogância de conde, arrogância nobre. No romance 29, ou das Velhas Piedosas, há forte indignação por Joaquim Silvério ter escrito a carta de denúncia em plena Semana Santa. E aqui continua essa indignação. Mesmo na Semana Santa, esteve escolhendo os nomes dos que vão ser perseguidos e foi ao encalço de Tiradentes. Venceu vales e montes para que de perto o aponte. E aí aparece um comentário entre parênteses mostrando um pensamento no presente da escrita, isto é, no momento em que os versos estavam sendo escritos. E apesar do tempo já ter passado, e de agora ser só memória, ainda é assombrosa a atitude de Joaquim Silvério ter perseguido o nosso alferes para apontá-lo pessoalmente. 9 de maio. Toda a cidade já sabe que o alferes anda fugido. No sótão de que sobrado? Em que fazenda? Em que sítio? Embarcado em que canoa? Atravessando que rio? Por detrás de que montanha? Por cima de que perigo? Quebrados anjos de prata miraram seu rosto aflito. Entre espadins e fivelas, castiçais e crucifixos, parou tristemente humano, tristemente perseguido. Tinha o mundo todo na alma e mendigava um abrigo. Em 9 de maio, toda a cidade já sabe que o alferes anda fugido, mas não se sabe onde. Há aqui a reprodução dos questionamentos especulando. No sótão de que sobrado? Em que fazenda? Em que sítio? Embarcado em que canoa? Atravessando que rio? Por detrás de que montanha? Por cima de que perigo? No romance 35, ou do Suspiroso Alferes, menciona-se que Tiradentes já havia combinado com o administrador de uma fazenda que ele lhe arranjaria uma canoa. Lógico, ele pretendia voltar a Minas, já sabia que estava sendo perseguido e, enquanto ele esperava por essa canoa, buscou esconder-se. Mas ninguém queria lhe dar acolhida, era perigoso. Ninguém queria se envolver. A princípio foi à casa de uma senhora cuja filha já havia sido tratada e curada por ele de uma ferida na perna. Mas a mulher julgou que não seria de bom tom abrigar-se um homem na casa de duas mulheres. E o encaminhou a um ourives, que o acolheu após a intervenção de um padre em favor de Tiradentes. Por isso temos essa estrofe que menciona o ambiente da casa desse ourives, que era também mercador de prata. Que quebrados anjos de prata miraram seu rosto aflito. O rosto de Tiradentes, entre espadins e fivelas, castiçais e crucifixos, parou tristemente humano. Mais uma vez, uma comparação com Jesus Cristo, pois são ambos mártires. Mas ele não era Jesus Cristo, era tristemente humano, tristemente perseguido. Tinha o mundo todo na alma, nos seus sonhos, e agora mendigava abrigo. 10 de maio, noite escura, duros passos. Já se sabe quem foi preso. Ninguém dorme, todos falam, todos se benzem de medo,
passos da escolta nas ruas, que grandes passos no tempo. Mas o homem que vão levando é quase só pensamento. Minas da minha esperança, minas do meu desespero, agarraram-me os soldados como qualquer bandoleiro. Vim trabalhar para todos e abandonado me vejo. Todos tremem, todos fogem. A quem dediquei meu zelo? Tiradentes foi preso aproximadamente às 22 horas e 30 minutos em maio de 1789. Noite escura, duros passos. Já se sabe quem foi preso e foi um alvoroço. Imagina, os passos dos soldados deviam ecoar pela cidade à noite, conduzindo o preso a pé pelas ruas desertas. Ninguém dorme. Todos falam, todos se benzem, para não serem envolvidos. Todos se benzem de medo. Passos da escolta nas ruas. Aí, um comentário daquela voz que observa os fatos da perspectiva da atualidade, depois do tempo ter passado, dizendo que grandes passos no tempo. Mas o homem que vão levando é quase só pensamento. Aí, o pensamento de Joaquim José, o nosso alferes, em versos deslocados para a direita, em itálico. Minas da minha esperança, minas do meu desespero, agarraram-me os soldados como qualquer bandoleiro. Vim trabalhar para todos e abandonado me vejo. Ele, que se preocupava com todos, o que recebeu em troca? Nada. E todos tremem, todos fogem, e um pensamento dele mesmo, indignado no final. A quem dediquei meu zelo? Meado de maio. Furriel, ordenança, alferes, soldado, porta-estandarte, quem vai por léguas e léguas propagando a novidade? Por onde passa a notícia, com guardas por toda a parte, com sentinelas severas nas saídas da cidade? Se é fogueira, quem a acende com tanta fidelidade? Se é mensageiro, com que ordem, com que propósito parte? Por que as minas estremecem? Com dolorosa ansiedade? Foi preso um simples alferes que só tinha um bacamarte. Em meados de maio, imagine a quantidade de militares pelas ruas. O poema cita diversas graduações de militares do exército colonial brasileiro. Desde Furriel, um posto superior a cabo e inferior a sargento, ordenança, alferes, soldado, porta-estandarte. Aí surgem algumas perguntas que revelam uma dúvida. Quem estaria indo por estas léguas e léguas, propagando a novidade? Ora, já que havia militares por todo lado, por onde estava passando essa notícia? Com guardas por toda parte, com sentinelas severas nas saídas das cidades? Aí uma metáfora, inclusive, para essa notícia se alastrando como fogo. Se é fogueira, quem acende com tanta fidelidade essa fogueira? Se foi preso apenas um alferes, que só possuía uma arma, um bacamarte, por que havia tanta preocupação? Se é um mensageiro, com que ordem? Com que propósito parte? Por que as minas estremecem com dolorosa ansiedade? Ou seja, quem estaria preocupado, senão os demais integrantes do movimento, não é? Fim de maio. Andam as 4 comarcas em grande desassossego. Vão soldados, vêm soldados, tremem os brancos e os negros. Se já levaram Gonzaga e Alvarenga, mais Toledo, se a Cláudio mandam recados para que se esconda a tempo. Sentam-se na cama os doentes, choram de susto os meninos. 1000 portadores galopam, há 1000 corações aflitos. Por aqui brilhava a Arcádia, com flores, versos, idílios, que querem dizer amores aos ouvidos dos meirinhos. Fim de maio, andam as 4 comarcas em grande desassossego.
As 4 comarcas eram a do Rio das Mortes, a de Vila Rica, a do Cerro Frio e a de São João del Rei. E aí era uma confusão total. Vão soldados, vêm soldados, tremem os brancos e os negros. E muita especulação sobre o que já teria acontecido. Se já levaram Gonzaga e Alvarenga, mais Toledo, que era o padre, se a Cláudio mandam recados para que se esconda a tempo. Sentam-se na cama os doentes, eles estão preocupados, não é? Choram de susto os meninos, porque até quem não tinha nada a ver com isso estava com muito medo. 1000 portadores galopam, há 1000 corações aflitos. Por aqui brilhava a Arcádia antigamente. Você se lembra do ambiente descrito nos poemas Árcades? Bucolismo, vida ao lado da natureza, com flores, versos, idílios, que são aquelas conversinhas entre namorados. Sabe-se que 3 dos Inconfidentes eram poetas árcades e constituíram o que mais tarde, posteriormente, foi denominado Escola Mineira, na época do arcadismo. Então, o que querem dizer aqueles poemas, os amores, que são a representação do Cupido, o que querem dizer os amores aos ouvidos dos meirinhos ou dos oficiais de justiça? Quer dizer que eles sonhavam com amores, liberdade, mas na realidade estavam agora envolvidos com sérios problemas políticos. Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, Romance 38 ou do Embuçado, espero você!